Então, gente, voltando ao interesse de agir, tem a ver com essas duas condições ou requisitos, que é utilidade e adequação, tá? Adequação do ponto de vista procedimental, ou seja, você escolheu a via adequada para resolver aquele conflito específico. Então, muitas vezes, você pode ter a falta da condição da ação referente ao interesse de agir, não porque não tem litígio existe, mas porque a via que foi escolhida foi uma via inadequada, né? A segunda condição da ação é a condição referente à legitimidade processual ou legitimidade ad causa, né? Que aí tem a ver com aquele que é o titular do direito de ação para aquele litígio específico, né? Então, para que haja ação, um sujeito precisa provocar o judiciário, mas nem todo sujeito está autorizado a provocar determinadas ações. Toda ação vai ter o seu legitimado conforme a lei, aquele que pode efetivamente provocar a jurisdição no caso. A regra geral da legitimidade ad causa é que a ação deve ser proposta por aquele que tem o direito a reclamar e deve ser proposta contra aquele que tem a responsabilidade jurídica por suportar os efeitos da condenação. Então, eu tenho a legitimidade processual ativa, referente ao polo ativo, e a legitimidade processual passiva, referente ao polo passivo da relação processual, ou seja, quem é que pode ser o autor e quem é que deve ser o réu, né? Muitas vezes, você tem sujeitos que não são legitimados propondo ações, e aí a inviabilidade da ação se dá por conta da falta da condição da ação referente a essa legitimidade processual, né? Por quê? Qual é o efeito processual da falta das condições da ação? O que acontece com o processo quando não há interesse de agir ou quando não há legitimidade? O que acontece é que haverá, gente, uma extinção do processo sem julgamento de mérito, ou seja, deixou de existir um elemento de validade fundamental, o processo ele era inviável e aí, dada essa inviabilidade, o destino vai ser inevitavelmente a extinção sem julgamento de mérito. Por isso que eu disse que as condições de ação se apresentam para a gente como elementos de validade do processo, tá? Ou seja, a sua ausência contamina toda a estruturação. No caso do interesse de agir, a gente está falando sobre a necessidade do processo para pacificação de um litígio e a adequação da via procedimental que foi eleita. No caso da legitimidade processual, a gente está falando, não é, da relação direta jurídica entre quem está na relação processual quem está na relação processual e aquele que está ligado à relação de direito material subjacente ao processo, né? Ou seja, preciso que tenha a perfeita identificação do titular do direito ou aquele que a lei autoriza a reclamar judicialmente esse direito e a identificação dos responsáveis legais para fins de definição do polo passivo. Então, por exemplo, né? Vamos falar de uma ação específica, a ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, ADIM ou ADECOM, né? A Constituição vai lá definir um rol dos legitimados, o rol dos sujeitos que estão autorizados a propor aquela ação. Se alguém que não está legitimado propuser um ADIM no Supremo, o Supremo não vai nem julgar o mérito. Ele vai extinguir a ADIM por ilegitimidade processual da parte ativa, né? Por quê? Só pode promover determinada ação aquele que pela lei tem a legitimidade ad causam para fazer, certo? Isso tá claro, gente? Não, Tamara. Me diz
Eu tô com certa dificuldade de entender o que seria ele ser legitimado. Tipo, são essas pessoas, o advogado, a defensoria pública. Não, não tem a ver com o procurador da parte, tem a ver com a própria parte, né? Então, não está legitimado a propor a ação quem não é o titular do direito. Eu vou te dar um exemplo bem esdrúxulo, Tamara, para você entender.